Fala, turma, nós estamos aqui hoje mais uma vez no Pode Despertar, aquele podcast que vai te levar a fazer mais reflexões. E hoje nós estamos aqui com o Caio Coimbra, nosso subsecretário aqui de Minas Gerais de Políticas. Fala aí para mim, Caio. Subsecretário de Política e Economia Agropecuária. Super. Isso mesmo. Já tem 40 dias que você tá lá? Já não, né? Só tem 40 dias, mas tenho certeza que nosso papo vai ser muito bom aqui. Já parece que tem um ano, inclusive, Aí, ó. com tanto de coisa que já está sendo feita. E aprendeu muito já nesses 40 dias? A gente aprende, a gente ensina. Bom demais. Uma troca boa entre a gente e a equipe, né? Bom demais. E para me ajudar no papo aqui, Vandeir Mota. Especialista em finanças e economista Isso. ao seu dispor. Tamo junto, Vandeir. Se quiser assim, dicas de ações aí do agro, depois desse bate-papo, só chamar o Vandeir. Ações fiz, é comigo mesmo. É, isso aí. Ô, Caio, vamos lá. Para começar nosso papo aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu, como é que foi a sua história, né? Assim, da vida privada. Enfim, você pode dar uma pincelada aí pra gente. Suas experiências até você chegar, né, a ser esse cargo aí de subsecretário, que a gente tava brincando aqui, que cada minuto seu é uma tonelada de queijo a menos no estado de Minas Gerais. Então, é bom que você explica pra gente aí tudo. Bom, eu comecei a graduação na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, fica em Diamantina. 1 ano, aí depois resolvi ir para Viçosa, lá estava iniciando, então Viçosa já tem um nome, uma carga maior. Em 2007 eu comecei em Viçosa. Em 2011 era o ano da formatura, né? Eu colei grau em 2012, já no início. Em 2011 eu tive um estágio na Dinamarca, durante 8 meses trabalhando com gado de leite. Legal. Então a gente lá fazia de tudo. A produção agropecuária no exterior, aqui a gente tem, meio que, cada um faz uma coisa dentro da fazenda. Lá é muito mecanizado, os donos fazem de tudo. Desde a parte de mão na massa, até a parte mais técnica de gestão da fazenda. Tudo isso o dono faz. Estados Unidos é do mesmo jeito. Fiz o estágio lá, foi muito bom. Trabalhei durante a graduação na área de irrigação e drenagem e fui monitor de física, fluidos e termodinâmica por 3 anos. Então a parte de exatas eu gostava um pouquinho mais, eu mandei. Nós estamos falando com um cara que é especialista na área que ele tá. Ué. E aí eu comecei como trainee numa empresa de irrigação, fiquei 3 meses só. Trainee é muito instável, vai ou não vai, né? Logo inicialmente, acho que 1 mês depois que eu realizei minha graduação, já estava empregado. Depois fiquei quase 2 anos numa empresa que chama Prodap, muito boa empresa, por sinal. Ela trabalha com a parte de gestão, com a parte de software. Tem um software muito bom, não vou fazer propaganda aqui, né? Mas, e também tem a parte de sal mineral. Então, aprendi muito durante essa empresa até chegar na FAENG. Num belo dia, já era dezembro, perto do Natal, eu decidi que eu queria estudar um pouquinho mais. Então, na época o Facebook estava em alta, fui num grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook lá do 2007, da Agronomia 2007 de Viçosa, e tinha uma vaga para a Federação de Agricultura, a FAENG, onde eu comecei a trabalhar. Eu perguntei assim, pedi para Deus, eu tô querendo estudar um pouquinho mais, Deus, tô querendo me comprometer um pouco mais dentro do agro, capacitar. Eu estou um pouquinho longe, eu estava viajando o país inteiro, muito boa experiência. Conheci Mato Grosso, Pará, Goiás, várias partes de Minas, né, que até então não tinha conhecido. E então, comecei na FAENG em 2014, mudei para BH em fevereiro de 2014. Na FAENG eu fiquei até 40 dias atrás, eu praticamente saí de um e entrei no outro. No ano passado eu tive uma oportunidade, um convite, quando a Ana Valentini, então candidata do Novo, né, deputada federal, ela saiu da secretária de Agricultura. Ela era secretária? Ela era secretária de Estado de Agricultura. Foi ofertada essa vaga. Na época eu achei que não era a hora ainda. A gente, por vários motivos da época, motivos profissionais dentro da outra empresa, preferi não ir. Mas aí veio essa oportunidade agora, conversado com o próprio diretório estadual do Novo e também o vice-governador Matheus Simões. Falou, olha, vai, é uma área boa, tô precisando da gente com sangue novo lá, literalmente. Muito bom. E aí eu aceitei e estou muito feliz. Um desafio muito bom, ter uma equipe hoje com 25 pessoas, desde uma secretária, 2 superintendentes,
Uma das superintendências tem 2 diretores e os outros colaboradores abaixo do diretor. Então, basicamente, funciona assim. Secretário, o secretário adjunto, que é uma extensão do secretário. Tem as subsecretarias, que lá são 3, uma delas é a minha, que é a Subsecretaria de Política e Economia Agropecuária. Tem a parte ainda de regularização fundiária, que é uma subsecretaria, e tem a outra de agricultura familiar. Então são essas 3 subsecretarias. Abaixo, normalmente veio os superintendentes, onde eu tenho 2 superintendentes comigo, e tem também 2 diretores em uma superintendência e o corpo técnico. Na outra superintendência não tem diretores, tem corpo técnico que auxilia o superintendente. Entendi. E o IMA não é nada dentro da secretaria, por exemplo, né? O IMA, ele faz como que é? O IMA trabalha com a parte de defesa sanitária, tanto vegetal e animal. A defesa é um dos principais focos, né, do Estado, o trabalho que o Estado deve prestar para garantir que pragas e doenças não disseminem ao longo do país, no caso aqui do Estado, né, o mapa ao longo do país, aqui ao longo do Estado, porque, não sei se vocês já conhecem essa história, na década de 80 entrou a vassoura de bruxa do cacau na Bahia, no sul da Bahia. A Bahia era, aquele sul ali era muito desenvolvido, o cacau, uma arma poderosa. A vassoura de bruxa entrou, é um fungo que acabou, praticamente dizimou a produção de cacau Isso que lá. ano? Década de 80, já tem 30 anos. Eu não vou lembrar, infelizmente. Eu tava nascendo nessa Eu época. não vou lembrar. Eu também estava do mesmo jeito. E aí houve muita perda de emprego, de renda, aí casos de morte, miséria, prostituição, tudo por causa de uma doença que entrou, disseminou e acabou com a E atividade. não era aqui do Brasil, por exemplo, ou era? Não, entrou de fora. Era uma praga quarentenária que a gente chama. Que ela não existe, ela entra e ela dissemina muito fácil porque ela não tem o que a gente chama de inimigo natural, que acaba com a praga. Você tem a praga Não tem e o predador, né? Não tem o predador. E aí o IMA, ele trata disso, da Dentro defesa, do Estado. dentro do Estado. É uma vinculada da Secretaria de Agricultura. Tem a Emater, que presta a parte de assistência técnica, e tem também a EPAMIG, que é a parte de pesquisa agropecuária dentro do Estado de Minas. É como se fosse uma Embrapa, só que em nível de Minas. Não, então vamos lá, um por um, porque essas 3 aí me interessa muito. Tanto o IMA, quanto a EPAMIG, quanto a Emater. Isso. Mas vamos no IMA aqui, porque o IMA é importantíssimo, né, igual você falou, para fazer o controle sanitário, para não deixar uma perda de produção ou um alastramento de alguma doença que vai até atrapalhar a exportação, etc. Mas automaticamente também eu vejo muita reclamação do pequeno produtor, do pequeno artesão. A gente tem que uma boa... exemplo que é o dos queijos, que não podia ser vendido no Rock in Rio porque não tinha o selo do mapa, né? Porque não, e do IMA, mas é mais ou menos a mesma coisa. E assim, beleza, é importante ter, mas também tem algumas coisas assim para flexibilizar, para não criar barreiras de entrada para o pequeno, porque a gente sabe também que a indústria grande ela consegue passar dessas barreiras de muitas dificuldades. E o pequeno, às vezes, não. Fica de mãos atadas ali. Dentro dessa parte do queijo, hoje, quando a gente fala de queijo, cachaça, são produtos de Minas tradicionais que o governador, o vice-governador, fala toda hora, né? Então, dentro da situação do queijo, a gente tem que regularizar as queijarias, regularizar a produção, instruir, né? E no estado de Minas é um estado muito grande. Hoje, a gente tinha isso tudo aí com o IMA, e a gente está querendo descentralizar. Porque a gente acredita que é lá no município que as coisas acontecem com mais rapidez. Dá para você vigiar melhor, né? Fiscalizar, Fiscalizar melhor. E se der algum problema, dá para tentar resolver em nível municipal, não precisa de descartar o produto. A gente vê muitos descartes aí, pelo menos a secretaria vem conversando muito com o IMA para, assim, fiscalizar, tem que fiscalizar, porque é questão de saúde humana. Teve um caso há muitos anos que teve uma série de mortes aí por causa de produtos contaminados. Só que, se a gente aperta demais o ponto, ninguém consegue regularizar. Aí você começa a impactar, Vanday, na questão de você gerar emprego e renda. Porque o pequeno produtor, hoje tem um estudo que fala, em nível de Brasil, mas que Minas é semelhante, que cerca de
66% das fazendas do país não geram um salário bruto de renda. Uhum. Aí quando você investiga, por que isso? Primeiramente, por falta de assistência, por falta de tecnologia. Desses 66%, cerca de 70%, 72% é falta de tecnologia, 20 e poucos por cento, 22% ausência de assistência técnica e 6% por falta de terra. Se você fazer uma reforma agrária, por exemplo, que está muito em pauta hoje no governo federal, e não der assistência, você vai tirar a pobreza da cidade e levar a pobreza para o campo. Então, por que eu estou falando isso tudo? A renda é muito baixa. Quando você pega e inutiliza esses produtos, você está matando ali uma família, está matando um negócio. Às vezes a família é agricultura familiar, mas tem 2 empregados. São 2 empregos. Dentro daquele emprego com as duas ali, com os 2 empregados, tem mais 4, 5 por trás que defende aquilo. Então, a gente sempre conversa com o IMA para ser aquela questão. Você tem que fiscalizar, mas tem que instruir primeiro. Não ser uma tão punitiva e mais, né, mais educativa. A gente sabe que não é tão fácil assim, mas... Até por causa da mentalidade até do próprio fiscal, né? Tem isso também? Na verdade, é por causa do próprio, vamos dizer assim, da própria missão do IMA. Legislação também, né? Tá muito... Mas é um órgão que eu sou mestre em defesa sanitária vegetal, tanto é que eu gosto muito dessa área. Esse é um curso que o IMA ajudou a criar na Universidade Federal de Viçosa. É um curso profissionalizante. É um curso que você necessita o tempo inteiro. Para exportar, então, você tem que ter a sanidade para exportar os seus produtos. Só que vocês falaram tudo. Se a gente apertar demais, a gente não consegue fiscalizar, não consegue regularizar. E aí, o que vale? A gente tem que, talvez, tirar um pouco da parte dos processos e ver o final. O produto está de qualidade? Está gerando... Está sendo saudável? Está fornecendo nutricionalmente tudo que é preciso, não está matando, tá ali, tá bom para consumir, tá bom para consumo. Se você não está perdido, descartar isso é um absurdo. Descartar dentro do foco no processo, às vezes por causa da embalagem que tá errada, que deu um furinho, alguma coisa assim, não sei como é que então, funciona. Às vezes a gente tem que ter essa consciência. A gente sabe do trabalho importante, mas a gente conscientiza e conversa sempre, que eles são protagonistas, são muito importantes. Mas eles precisam também isso é bom. Ensinar, educar. Educar, isso é bom. Essa questão do IMA, por ser um órgão muito técnico, como que funcionaria essa ideia, muito boa, por sinal, eu considero muito boa, né? De descentralização para os municípios de um órgão tão técnico? Como que vocês têm na cabeça, assim, vocês da secretaria, como que isso ia funcionar sem acabar com toda aquela parte técnica? Não, e estadual também, né? Como que vai integrar isso com o Estado com os municípios? Você já tem uma ideia? Utilizar em Emater? Não sei. Que tem... Por exemplo, o Estado ele dá as diretrizes principais. Até via IMA, cria uma legislação. Hoje até a legislação do queijo, por exemplo. Nós estamos aí mexendo para criar um PL da cachaça. Então, o Estado dá as diretrizes principais. Nos municípios, a gente treina aquele pessoal. Treina... Como é muito caro, o que acontece? A gente tem que fazer consórcios de municípios, porque às vezes para você atender ali 20 municípios, você precisa de 3, 4 veterinários, precisa de um carro, precisa de um laboratório. Um só não consegue, né? Quando você soma tudo isso aqui, fica caro para um município. Mas se você tem ali... ao invés de pagar, de ter um carro por município, de ter um laboratório por município, de ter um veterinário por município, você tem um número maior ali, mas para um número maior de municípios, o rateio fica mais aplicável. E a gente, como Estado, na secretaria, tem que fomentar os treinamentos. Os treinamentos aí, via a própria Emater, pode ajudar nessa assistência lá nos treinamentos, né? Nós temos a parceria público-privada, o próprio, a gente fala aí, o sistema FAENG via Senar, pode ajudar nos treinamentos. Nós estamos trabalhando agora para implementar o sistema de inspeção municipal, para justamente dar condição ao município. A gente vai estar de olho, ter a legislação baseada em nível estadual que eles obedecem, mas tem que ser descentralizado. A gente fica treinando ali e temos algumas metas que estão evoluindo aí para o PPAG, que é o Plano Plurianual de
de governo. Não, fantástico. Porque, excelente explicação. Não, tá doido. Se descentralizar, eu acho que facilita muito e, enfim, né, igual você falou, se tiver essa não punição, né, mas uma, sei lá, uma chamada de atenção mais educativa do que já chegar e falar, ó, seu produto não funciona, não serve, Isso. mesmo ele estando bom para consumo, como tanta gente passando fome, enfim, tem várias questões, então isso já é fantástico. E no meio dessa escala, como você tem mais etapas, mesmo tendo assim, você acaba acelerando os processos de resolução de problemas antes de você chegar no final para exportação, aí você já acaba com tudo, fica bem mais tranquilo. E aí tem adesão, por exemplo, ao CISB, que é um sistema brasileiro, que quem está fazendo a regularização e adere ao CISB pode vender o produto no Brasil inteiro. Para exportar, a questão do leite no Brasil ou derivados de leite ainda tem um problemazinho, que tem duas doenças, se chama brucelose e tuberculose, que a gente ainda tem que combater com mais afinco, porque essas duas impedem que o Brasil, e principalmente o estado de Minas, seja um exportador de produtos lácteos, né? Isso aí impactaria, então tá doido. A gente ainda trabalha bastante para resolver essa questão, para tornarmos também. Mas, primeiramente, a gente tem que dar um passo atrás. Nós estamos lá atrás ainda, regularizar no município, regularizar dentro. Por que essa regularização, pessoal? A gente sabe que quando o produto é regularizado, ele tem um maior valor agregado. E o produtor começa a ganhar um pouquinho mais. Então, com as margens tão apertadas, um pouquinho mais já faz muita diferença, né? Não é nosso economista. Ué, você cria riqueza. Uma das melhores formas de criar riqueza é você pegar e agregar valor. Quanto mais a gente pode ter em processo de agregação de valor, melhor. Então, já emendando esse negócio, o que nós estamos falando qual é a sua proposta para agregar valor no leite, na produção de leite e queijo de Minas Gerais? A produção de leite, o queijo já é uma agregação de valor, né? A gente, hoje, um queijo, eu lembro até uns 4, 5 anos, o que aconteceu antes da pandemia ainda, levaram alguns queijos, produtores levaram alguns queijos para concorrer na França. Meio que, assim, contrabandear. Levou na mala. Porque você não... Eu lembro desse levou na mala, levou na mala. Não pode vender o queijo aqui. Não pode vender o queijo fora do estado. Imagina na França. Não, muito menos. Nós levamos para a França e esses queijos lá ganharam o prêmio Super Ouro, Prata, Bronze. Os melhores. Os melhores. Com isso, o que aconteceu? O Brasil, e principalmente Minas Gerais, ficou referência de queijo. Hoje, um queijo de qualidade, você não compra aí menos que 80, 90 reais uma peça de 800 gramas em média. É caro, né? É caro, mas para você fazer também é muito... O processo não é simples. É um processo complicado. Isso a gente gera valor. Hoje o produtor está recebendo aí R$ 2,50 no litro de leite. Se você pega e transforma isso em queijo, você tem a possibilidade de agregar valor 50%, às vezes até 100% do que ganharia no litro de leite, comparativamente. Então nós temos algumas boas agregações de valor. Né? Hoje, a maior forma de agregar valor, Vandeir, num outro produto que já que a gente chama de maiores produtores, médios e grandes produtores, a soja, por exemplo. Quando você vende o grão, a saca de soja hoje está valendo mais ou menos R$140 por aí, a saca de 60 quilos. Estima-se que e nós temos aí 15% de margem na soja, que é uma margem melhorzinha. Boa até, né? É uma margem boa. Quando a gente vende a carne, ao invés de vender a soja, a estimativa é que a gente multiplica por 4 a margem de lucro. Então, uma forma de você agregar, porque a soja, você alimenta o gado a gente produz a carne e a carne a gente vende. Então, quando a gente vende a carne lá na ponta, a gente tá agregando o valor. E a agregação de valor é interessante. O Romeu Zema também fala bastante disso, que a gente tem que trabalhar com a commodity, sim, sempre em paralelo, não precisa de excluir um para priorizar outro. Mas até porque ela dá um volume bom ali, né? Dá um volume bom. Mas a gente tem que agregar valor. A China tem mais ou menos 2 bilhões de porcos de suínos, né? Se ela fala para o Brasil, eu quero comprar a soja em grão, eu não quero comprar seu farelo, eu não quero comprar sua carne. Eles compram carne de boi, compram carne de porco, de frango, mas ele tem a grande população deles. Eu quero alimentar o meu gado, o meu porco com soja. E eu quero o grão.
nós não vamos vender? Como é que faz? Tem jeito. Então, quando a gente fala de agregar valor, de aumentar, de deixar de vender a commodity para vender o produto acabado, é interessante, mas nem sempre é possível. Uma coisa a gente tem que ressaltar justamente porque a gente atende o consumidor, a gente atende a demanda. Se a demanda é essa, não tem jeito. Tem que fazer, e tem mercado para os dois, ponto. Acaba que você tem que fazer uma reserva de um pouco, pelo menos, para cada tipo de mercado diferente. Bom que você falou aí já sobre várias coisas e puxando esse assunto, né? A gente saiu do IMA e agora a gente já está falando sobre agregação de valor, leite. Minas Gerais hoje como é que é? Café, leite... fala um pouquinho pra gente aí da balança comercial da agricultura. Qual o principal produto? Descrevendo o que ele falou, mas assim, qual que é o nosso principal produto hoje do agro de Minas Gerais? Bom, nós temos... Minas, primeiramente, é o estado mais diversificado do país. Nós temos aqui o bioma Mata Atlântica, temos o Cerrado e temos a Caatinga no norte. Então nós temos variações aí. Temos produção no sul de Minas de frutas temperadas, aquelas frutas de clima mais frio. Temos milho, soja, a produção de grãos no Cerrado, na área mais quente. Nós temos o café nas montanhas. Somos o maior produtor de leite, com quase 10 bilhões de litros produzidos por ano, o maior produtor do país. De soja somos o sexto. Milho, se não me engano, foge aqui, está em quarto ou quinto, né? Café é o maior também. Se Minas fosse um país... seria o maior país exportador de café do mundo. E corte também, frango, porco e boi de corte também, somos destaques, terceiro, quarto colocado do país. Então, assim, é muito diversificado. Quando a gente fala em balança comercial, nós temos primeiro o café, muito vendido aí para a Europa. Nesse ponto eu te falo, a Alemanha não planta um pé de café, mas é o maior reexportador e maior referência de café do mundo. Porque a agregação de valor que vocês falaram aqui anteriormente. Compra aqui... Quanto que é a saca de café? Saca de café hoje está em torno de R$ 1.100, um pouco menos. A saca de 60 quilos. 60 quilos? R$ 1.100? Tá caro. É louco. Ela caiu. Acho que tá barato. Não, mas eu acho que eles ganham em cima da gente, tá barato demais. O café especial, agregação de valor... Café é o seguinte... Não, o quilo do café especial são uns R$500, né? O café especial é no mínimo o dobro. Então, ele sai ali uma pontuação de 87 pontos, 88, de 82 acima já é um café muito bom. Então, você dobra o valor quando você faz o café especial, que é uma forma de agregar valor. O café normal... Em grão mesmo ele já é dobrado o valor? O que acontece? O grão do café já é especial, já é o dobro do valor, já a saca? É o dobro do valor. Então a saca do grão especial é 2.200. Só explicar um pouquinho o que é o café especial e o que é o café normal, o café tradicional, né? Normalmente a gente vai colher o café, a gente colhe, muitas vezes tem grão xoxo, que é aquele grão que ele perdeu a característica dele. Tem o grão verde, o grão cereja, que é o grão bonito, e que é o grão já maduro, né? E muitas vezes a gente pega e torra tudo. Quando a gente põe para secar igual e torra, faz o café tradicional, que é essa saca. Então quando coloca tudo junto, verde, o murchinho... De R$1.200. É essa. O especial é o seguinte, é o café de grão cereja, o grão maduro. Você separa por máquinas, né, por densidade, a máquina vai separando o cereja para um lado, o outro para o outro. Depois ele vai despolpar, vai secar, vai torrar. O especial é feito só de grão cereja, já é o grão maduro. É até contraditório. Você vai, Vandeir, você come jabuticaba verde? Você vai lá no pé e come jabuticaba verde? Não, né? A jabuticaba verde, ela até dá aquele efeito assim no... Adstringente, não dá. Não dá. É o nome técnico. O café não, aqui a gente toma o café com essa mistura. Então o café supermercado, que é tradicional, o extra forte inclusive, eles são mais desse jeito. Aí torra com a torra mais escura, até para disfarçar um pouco o que tem. O verde. Eu usar o disfarçar, mas não quis usar o disfarçar. Eu tô falando porque você colocou o disfarçar na cabeça. Mas aqui, leu meu pensamento. Deixa eu te falar. Então a saca do grão cereja já é uns R$2.000. Já é o dobro, no mínimo o dobro. Quando o Romeu Zema, ele fala nessas últimas apresentações que ele tem feito, que teve um café que a qualidade era tão alta que pagou 60 mil a saca.
Então você saiu de 1.200... Aqui de Minas? Aqui em Minas. Saiu de 1.200 para gerar 50 vezes de valor, de agregação de valor, quando a gente faz especial. Obviamente não tem mercado para isso tudo, né? Se todo mundo for fazer especial hoje, não tem. Ninguém, daí vai cair o preço, né? De 60 mil vai para 2 mil de novo, se todo mundo fizer isso. Mas são formas que a gente está citando aqui de agregar valor. Nós temos a Alemanha que reexporta o café, também faz aquelas cápsulas, né? Aquela ali é o que mais agrega valor. Cada quilo daquilo ali é R$1.000, se você for pensar. Vem quantas graminhas ali. Então, nós temos muito jeito de agregar valor. A gente tem que fomentar isso, né? Porque ficar também só na commodity ali, a gente não gera esse valor. Mas voltando à pergunta inicial, temos o café, o complexo soja, que é farelo, grão e óleo, né? Que é o segundo produto da balança de Minas. O terceiro está aí produtos florestais, eucalipto, celulose. Plantar floresta. Plantar florestas plantadas, isso mesmo. O quarto são as carnes. E quinto lugar vem o complexo sucroalcooleiro, que é açúcar e álcool. Esses são os 5 produtos principais da balança comercial de Minas. Exporta, na maioria, para a China. Os Estados Unidos vem ali em segundo, terceiro lugar para alguns produtos. Mas a China é o primeiro, geralmente o primeiro. Europa, com a União Europeia, com os 28 estados, mas os Estados Unidos, seguido por Japão, alguns produtos específicos por Oriente Médio. Então a gente tem uma gama bastante grande de exportação aí. Bem diversificado, hein? Puxando aqui na memória, são 259 produtos e para 193 países. Não, é muita gente. Exporta. Muita gente, muito produto. Muito produto e muito lugar no mundo. Muito dinheiro para gastar aqui também. É bom, tá vindo dinheiro. Tem que entrar. E deixa eu te falar, a gente estava até antes pensando, né? Tem algum fundo estadual que ajuda a subsidiar, fazer, enfim, a ter ali um recurso para o produtor, alguma coisa assim, aqui em Minas Gerais? Bom, hoje nós temos o Fundo de Defesa Sanitária, que é o Fundesa Animal, mas esse fundo é o quê? É constituído por quem faz leilões paga uma quantidade, o preço do leite, na hora que a gente vende o leite, a cooperativa, as indústrias pagam um pouquinho ali para esse fundo, é um fundo privado. O objetivo dele entrou alguma doença... eliminar o mais rápido possível. Se tiver de eliminar um rebanho, é para você indenizar, para você trabalhar aquilo, né? Hoje nós temos uma doença muito complicada que está chegando, que é a influenza aviária. H5N1? Não sei. Tô longe dela. Eu acho que aqui é comunicação, economia e não, longe da biologia. H5N1, tô longe dela. H5N1. Ela, como é que ela faz? Ela é transmitida por aves, de aves para aves. E quando a ave que é de criadouro pega, ela tem um grande problema de mortandade muito alta. Mata muito. Mata. Então, a gente está trabalhando também. Mas ela está chegando de onde? Me perdoa. Bom, da China? Tem as rotas, vem de muito lugar, porque tem as rotas que os pássaros fazem, né? Então é próprio dos silvestres? Vem dos silvestres, e dos silvestres contamina os silvestres, e às vezes pode chegar nas criações nossas. Esse é um problema. Já vimos aí desde uns 6 meses com alguns alertas, né? E a CEAPA, a secretaria aqui, junto com... E isso é mundial? E outros, é mundial. Porque fica difícil, me fala, você tem uma rota migratória de aves. Então como é que eu falo? Não, você não vai entrar aqui não, você vai ficar... Tadinho deles. Deixa eles quietinhos. Então é complicado. Já tem alguns casos aqui no Brasil... mais focado no litoral até o momento. Então, chega no litoral, uma contamina a outra e morre. Na hora que vai fazer o órgão de defesa sanitária daquele estado, ele vai fazer a análise. O IMA do estado? O IMA do estado, ele faz a análise e vê que é isso. Mas temos o Fundesa, né, que é para essa finalidade. E estamos recriando o Funderu, que é um fundo para desenvolvimento rural. Estamos trabalhando ainda, o escopo ainda não está tão bem definido, não está tão claro, mas a gente vai criar para Minas Gerais, é uma das propostas que a gente está colocando aí para o governador, que a gente está trabalhando agora já tiveram uma série de reuniões, mas ainda não está definido certo o escopo, de onde que vai vir todo o recurso, então nós temos
Tá ainda nessa fase de desenho, né? Um pouco mais que embrionária. Você leu a minha mente de novo, que eu ia perguntar exatamente de onde que viria os recursos para esse fundo de desenvolvimento rural. Ainda não temos essa fonte específica, não, mas vai surgir, né? Aperta de um lado e do outro. Normalmente, o próprio governo põe um pouco, a iniciativa privada aporta um pouco. Normalmente, organismos internacionais, quando a gente vai trabalhar com alguma coisa mais de sustentabilidade, existe a possibilidade de buscar recursos, por exemplo, no Banco Mundial. Então, assim, a gente está desenhando ainda para ver onde que a gente vai ter o aporte para isso. E com a gestão que está tendo, vai ter aporte de tudo quanto é lado, tenho certeza disso. Se Deus quiser. Vai ter. Até as próprias cooperativas, elas poderiam aproveitar e colaborar com um fundo desse tipo de natureza, que eu acho que as cooperativas, assim, pelo menos do meu conhecimento, do agro, elas têm uma sinergia fantástica com o produtor. Então, já que você está no processo de criação, coloca lá na cabecinha do secretário, vamos conversar com as cooperativas que nós podemos conseguir recursos. Cooperativa é sensacional para o agro, né? Dá uma força grande quando juntam a turma. Quando você é pequeno, a união faz a força. A união faz a força e o cooperativismo é o futuro. É isso aí. Ele tá fazendo propaganda para você, né? Ele é brabo. Ele é brabo. Ó, fala pra galera seguir. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é Vandeir_novo. Atualmente ele está bem pessoal, mas... mas não tem problema não. Tem que mostrar quem você é. E o seu Instagram, Caio? Caio.coimbra_agro. Ele é o bichão do agro, não tem jeito. Bichão do agro, né? Não tem jeito. E já fazendo um outro pedido para vocês seguirem, curtirem, compartilharem aí o Pode Despertar, tanto nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, né? Que a gente vai trazer muito mais papo aqui. E já perguntando pro Caio, que citou brevemente sustentabilidade. Falam muito que o agro muitas vezes não é sustentável. Enfim, eu queria que a gente batesse um papo de sustentabilidade, né? Até recentemente faleceu o ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Enfim, eu queria que você conversasse com a gente sobre isso, porque sustentabilidade, para mim, assim, o que eu vejo é que hoje o agro, ele nunca esteve tão sustentável em questão de produção por hectare, diminuição pelo próprio transgênico, né, de defensivos agrícolas, então você tem menos impacto ali ambiental, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque vende-se que o agro muitas vezes é malvadão da história, e eu não acho isso. É fácil demais estar nesse podcast aqui, né? O pessoal entende bastante. Não, entende não. Fala para nós, por favor. Bom, sustentabilidade. Vamos pegar em nível de país primeiro. 66% do território, talvez um pouco menos, 64%, estudos da Embrapa e da NASA, inclusive. Até a NASA tem ouvido? Então acho que foi o Bernardo Santos lá que trouxe a NASA para fazer esse estudo para a gente. Nosso astronauta, secretário de comunicação. Um abraço, Bernardo. Abraço, Bernardão. Abração, Bernardão. Mas, desde 1500, nós temos esse território intacto, praticamente. 66%. 66%. Grande parte na floresta amazônica, parte do cerrado. Nós temos o bioma que talvez foi o mais prejudicado, a Mata Atlântica, né? Mas como que a gente vai produzir alguma coisa sem ter pelo menos um mínimo de degradação? Não existe. A gente tem 203 milhões de pessoas, segundo o censo que foi atualizado antes de ontem, no Brasil, para alimentar. Não tem jeito. Nós temos no mundo a missão de alimentar, segundo a FAO, 40% dos 9 bilhões e meio até 2050. Então é quase 5 bilhões de pessoas, 4 bilhões. Onde que a gente vai alimentar se a gente não plantar? O Brasil é o único país do mundo que ainda tem área que pode expandir a produção. Então vamos colocar isso. A África tem, mas a África é muito problemática. A África tem problemas de religião, que envolve... Políticos, são vários problemas. Etnias. O pessoal querendo tomar o poder à força o tempo inteiro. Então a África seria uma das soluções, mas não tem. China não tem área, que é um grande player. Estados Unidos não tem área. Argentina não tem área. Canadá é tudo frio. A Rússia só no sul que produz. Canadá não tem jeito. Então o Brasil que é o responsável. Falando nisso,
e ainda assim somos muito cobrados por sustentabilidade. Nós temos aqui, no bioma cerrado, se você comprar uma fazenda no cerrado, você tem que você pode, pela legislação, desmatar 80% dela e deixar obrigatoriamente 20%. Ou seja, você compra uma casa com 10 cômodos, 2 você não pode utilizar. Tá fechado. Tá fechado. Quando vai na Amazônia, no bioma amazônico, é o contrário. Você compra uma casa com 10 cômodos, 8 tá fechado. Você não pode utilizar. E 2 você pode abrir. E 2. O desmatamento que acontece hoje no Cerrado, que o pessoal alardeia muito aí, os ecochatos, eles alardeiam muito, a maioria é desmatamento legal. E se você desmatar legal, você tá na lei. Tá dentro do Código Florestal de 2012, que permite. E que isso foi feito com base de estudo, né, cara, Agora, também. Quem fala isso é a Europa. A Europa desmatou. A Europa não tem a mínima moral para falar. Pra falar, né? Não tem. Estados Unidos não tem. Então eles ficam com um jogo político, geopolítico, e jogando cada vez mais dificuldade em produzir. Mas beleza, não vamos derrubar uma árvore mais. Nós temos no Brasil hoje 8% do território cultivado com grãos. Desses 30 e poucos por cento que sobrou aí, 36%, cerca de 5% é com cidades. Então, 64%, mais 5%, 69%. Nós temos 31%. Desses 31%, 8% está com grãos. Uhum. Área milho, soja, feijão, arroz. Tem o resto aí com pastagens, né? E tem grande parte dessas pastagens, 69, 8, 7, 7, tem aí 23%. 23% que sobrou ainda. Com pastagens nativas e pastagens antropizadas, que o homem plantou. E muito com pastagem degradada. Pelo menos 50% das pastagens estão degradadas. Então, Precisa de reformar. A gente tem condição de dobrar a produção do país sem derrubar uma árvore, só em pastagem degradada. Só em pastagem. Pensa bem. Tá, isso é coisa demais. Quando a Europa vê que a gente faz isso, que a gente tem esse potencial de produzir 500, 600 milhões de toneladas de grãos no país, a Europa fica doida. Não tem país que compete com o Brasil. Nós somos... Não tem ninguém que tenha escala, né? Não tem ninguém que vai ter a capacidade de produção. Quanto você compra um quilo de carne hoje de primeira no supermercado? Hoje já tá uns R$50. Depende da carne. Se for picanha é 100, né? Se for picanha do Lula é quanto? Uns 35. 80. Ela é mais barata, é subsidiada. Subsidiada. Mas é colchão duro, né? Não. Eu até hoje eu não recebi esse cartão, não, mas eu tô aguardando o meu. A bolsa picanha não recebeu, não? Eu tô esperando ela urgente lá em casa. O Vandeir recebeu meu cartão, até hoje no... Queria. Tem um vizinho meu que falou que quando chegar lá, ele já pediu até pros filho dele afiar o dente. Ele brinca. Paulo Edelson, um abraço pra você. Mas em torno de 40 e poucos reais, você compra um quilo de carne de primeira. Eu fiz um intercâmbio na Dinamarca em 2011, já se foram 12 anos. Eu comprava 3 bifinhos de boi, equivalente a R$70 na época. R$70 aqui. Hoje, com R$70, você compra quase 2 quilos de carne de primeira. Como é que fala que o país desse não é sustentável? No ponto de fornecer alimentação nutricionalmente e também num preço assim, né, internacionalmente, um preço acessível, né? Apesar da nossa renda ser baixa, aí já é um outro problema, e ter muito imposto, etc, mas se tivesse menos imposto, o preço da carne seria 20 e poucos reais. 20 e poucos reais. Entendeu? Então, é acessivel. Hoje, às vezes, a 50 fica difícil. De classe mais baixa, que é isso que a gente discute. Se a gente... Todas essas exigências ambientais estão sendo colocadas aí muito para a Europa para produzir aqui no Brasil, vai ficar muito mais caro. Muito mais caro, o pobre, que um certo espectro político defende aí, não vai ter o que comer. E aí? Sair do quilo de carne de R$40 a carne de primeira, eu sei que não é todo mundo tem condições, infelizmente. Mas para R$120. Aí não tá. Aí vai ficar sem carne. Feijão. Quilo de feijão no supermercado hoje, a gente compra um quilo de feijão por R$5 o pacote, 6. Se o pacote triplicar, quadruplicar o preço. Então, assim, nós temos que respeitar, temos o Código Florestal, que é o código mais avançado do país, do mundo. Nós temos o Brasil como o maior país sustentável produzindo no agro do mundo, maior player. Nós temos... e tem muita coisa que ainda barra. A gente tem a irrigação, que a gente pode dobrar, triplicar a produção numa área. Então, produção numa área é produtividade. Então, a gente pode aumentar a produtividade
3 vezes só irrigando. E está sendo barrado aí. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos uma dificuldade. Estamos negociando. Aí a Secretaria de Meio Ambiente. Aí nós temos que conversar mais, né? A gente tem que sempre aproximar. A Secretaria de Meio Ambiente, ela faz um trabalho fantástico. Mapeamento em Minas, mapeamento de tudo que é feito. A gente tem que aproximar para tirar esses gargalos aí. Aparar essas arestas, né? O agro não pode ser inimigo do meio ambiente, o meio ambiente não pode ser inimigo do agro. Até porque os dois têm que andar junto para ser sustentável. Então, como eu disse, a gente tem ainda 66% do território brasileiro, 2/3, desde que Cabral chegou aqui. Então, dá para fazer muita coisa. Quem pode falar de nós no mundo? Ninguém tem moral para falar do agro brasileiro. Moral. Ninguém pode falar que o agro brasileiro é desmatador, que acaba com a floresta. A gente sabe que existem, né, pessoas ruins, igual existem em todos os lugares, né, cara? Não é na polícia, é no judiciário, é na política. Então existem pessoas ruins. Aí então isso é caso de polícia. Exatamente. Né? Esses caras têm que ser tirados de lá. Aí é uma outra coisa. Mas na maioria o produtor rural é um produtor responsável. Produtor responsável. Era isso que eu queria saber. Então nós temos, a gente tem uma produtividade muito grande, nós temos muita água, nós temos muita área, nós podemos usar as pastagens degradadas para plantar, para recuperar as pastagens e aumentar a produção. Nós temos a irrigação... Sem derrubar uma árvore. Sem derrubar uma árvore. Nós temos a irrigação que dobra ou triplica a produção e aí... Precisamos de políticas públicas de fomento à irrigação e essa é uma das metas nossas de aproximar cada vez mais da Secretaria de Meio Ambiente e chegar a um consenso para a gente fazer isso. Barragens é muito importante. Água chove, a água vai para o lençol. Muitas vezes, se a gente barrar aquela água ali, guardar ela para utilizar para a produção, aquilo ali vai aumentar muito a produção agropecuária, reduzir o preço do produto, colocar a mesa na comida do pobre. É assim que a gente põe mesa na comida do pobre, do que mais necessita. Não é burocratizando excessivamente, como a Europa quer que seja feito o país. Tem que diminuir o custo. E a gente vai aumentar o custo de produção, aumentar o custo para todo mundo. Tem que diminuir o custo. E aí, não haja presidente, seja A, B, C, D, se não quebrar essa burocracia, não tem jeito. Quebrar a burocracia é igual você falou, né? E para colocar comida na mesa de quem mais precisa diminuição de imposto, principalmente em coisas essenciais, né, Vantuí? Você tá louco. Nós precisamos de uma reforma tributária para todas as coisas evoluir. E não vai ter como fazer se não for dessa maneira. E até para você concorrer, se você pegar que o negócio da Europa, dos Estados Unidos, é regulação. Eles não querem regular simplesmente porque eles não querem comprar. Eles querem continuar comprando barato, mas eles querem fazer o protecionismo deles. Então, partindo desse princípio e até falando, você falou sobre pastagem degradada, o governo de Minas tem alguma parceria com fundos ou empresas para fazer, como eu vou dizer, um ensinamento técnico para os agricultores com empresas que são especializadas em recuperação de pastagens? Nós temos a Emater, que é a empresa mineira de assistência técnica e extensão rural. Ela está presente em quantos municípios? Mais de 800. De 853 está em 800. 92%. O Otávio que está aqui para falar exatamente, mas se eu não me engano o número que ele falou da última vez, numa palestra que ele estava, abraço Otávio. Abraço. Vai vir aqui, Otávio, 813, se eu não me engano. É muito. De 853. Então a Emater leva assistência de qualidade para o produtor lá na ponta. Que é o que você falou, né? Não adianta ter só a área, precisa de ter a técnica, né? Porque a tecnologia, ela veio também junto com a assistência técnica. Então, daqueles 8% que eu falei com vocês aqui, que se der terra para os 8%, que o problema de gerar renda, de gerar só um salário, a maioria estava na assistência técnica e a maioria na falta de tecnologia. Assistência técnica e tecnologia um casa com o outro, né? Sim. Então, a gente tem aí essa questão. A Emater leva assistência técnica, ela coloca as técnicas peculiar daquela região, se a área é mais íngreme, se não é, se é plana. Se é boa para plantar café, plantar mandioca, o que ela é, né? Ela consegue com as técnicas recuperar. Mas a gente tem técnicas básicas hoje que o agricultor mineiro não faz. É um trabalho para a gente fazer na minha subsecretaria, por exemplo. Então fala para nós. Coisa pouca, que é básica da agronomia. Você fazer uma análise de solo. Ver o que tem ali. Você está doente.
O médico vai dar o quê? Vai dar um paracetamol sem saber se fizer Primeiro faz um exame de sangue, faz alguma coisa. Então, a análise de solo é o exame de sangue. Viu como é que o solo tá? Depois você vai recomendar a correção. Alisson Paulinelli, falecido, grande ex-ministro da Agricultura, um dos membros criadores da Embrapa e que promoveu a agricultura tropical, fazendo com que o Brasil deixasse de ser importador de alimentos para o maior exportador de alimentos e player mundial na área do mundo. O que ele fez? Ele viu que você tem que corrigir o solo, que o pH do solo... Foi ele que fez isso? Ele e a turma dele da Embrapa. Uhum. O pH do solo... Isso era que ano? Perdão, porque a história dele me... 80 e década de 80, uhum. 80 baixo, Uhum. 70 alto, aquela Uhum. por ali. O pH do solo que a planta gosta é entre 5,5 e 6,5. No Brasil, as terras são mais ácidas. Com pH no cerrado chega a 3,5. Então a raiz não desenvolve, a planta não desenvolve, não tem produção. Acabou. Então você tem que corrigir o solo. Você fez uma análise, você tem que corrigir o solo com calcário, com gesso. Depois disso, você vai recomendar adubação. A gente fez o exame de sangue. Vimos o que precisa de nutriente. O médico vai dar lá uma vitamina D, vai te dar vitamina C. É a mesma coisa para a planta. A gente vai recomendar aquilo. Com isso, a planta cresce com menos propício a ter doenças e vai produzir muito mais. Esse tipo de atividade básica de análise de solo e correção e recomendação de adubação, não precisa nem vou tirar o adubo. Análise de solo e correção. Já ajuda pra caramba. Só com isso aqui, você dobra a produção de qualquer solo de Minas. Qualquer solo de Você pode chegar a dobrar. Porque o solo ácido é tudo que eu falei com você. A raiz não cresce. Não cresce. Aí tem um período com chuva, com estiagem. A raiz não aprofundou, não consegue pegar água lá. Faltou água aqui. Acabou, Morreu. Então, olha pra você ver, só uma coisa básica já pode dobrar a produtividade. Uma das coisas um dos problemas que nós tivemos no mundo com a guerra da Ucrânia, com a Rússia, é questão de fertilizantes. Nitrogenados são extremamente importantes para a correção do solo. Então, tendo isso em vista, a nossa secretaria, o governo de Minas tem alguma plano de criar uma fábrica de fertilizantes em Minas Gerais? Serra do Salitre está acontecendo, tá não? Serra do Salitre já tem alguma coisa ali. Tá. Sou rodado, eu sou rodado. Ele que leu a sua mente. Eu sou rodado. Serra do Salitre, porque, enfim, o ano passado eu passei por lá e estavam implantando uma não sei nem como é que fala, tá? Se é mineração, como é que é. É uma indústria, uma mineração lá, cheia de máquina, enfim, tava rolando. Esse rapaz aqui é uma enciclopédia também. Foi lá na Rússia e na Ucrânia pra buscar. O fertilizante. Acabou que foi um problema nosso, né? Porque acabou afetando o nosso agro aqui, que nós tivemos que fazer algumas negociações nada legais pra gente, mas que temos que corrigir esse problema, então. Isso. Tem 3 nutrientes essenciais para as plantas: nitrogênio, fósforo e potássio. Nitrogênio, onde que tem petróleo, onde tem nitrogênio. Então, naturalmente, a Rússia é grande destaque na produção de nitrogênio e também na produção de potássio. Existe um plano no Brasil que para tentar deixar de depender tanto do fertilizante externo, tá? Então, esse é um problema grave. O Brasil é o único país gigante que vai fugir na cabeça agora, mas cerca de 75% a 80% do fertilizante utilizado no país, nitrogênio, fósforo, potássio, vem de fora. Nossa. Olha para você ver a segurança alimentar em risco. Nós temos jazidas na Amazônia. Só que aí para tirar de lá vai ser uma loucura. Temos jazidas no Nordeste, em Sergipe, aqui em Minas tem algumas, mas o problema burocrático, os ecochatos, não deixa a gente explorar. Então, e de uma forma que pode ser sustentável, né? É isso que é o ponto. Porque você explorar, mineração, eu falo aqui, eu sou fã da mineração, a gente sabe que destrói o local. Mas se você pegar proporcional o tamanho da área que a mineração ocorre, ela é uma área pequena em relação ao tamanho do território e o tanto que ele gera de emprego e renda. Mas a mineração, a gente sabe que, no mínimo, a área que é minerada ali, no mínimo, no mesmo bioma, por exemplo, você tem uma mineração no Cerrado,
no mínimo, no mesmo bioma cerrado, você vai ter que compensar. Então você destrói ali, mas você compensa. A própria mineração vai plantar, vai pegar uma outra terra e vai... Exatamente. E isso é lei, né? Isso é lei. Você, para liberar uma mineração ou um empreendimento, muitas vezes tem essa contrapartida que é dada, tá? Então, você minerar uma parte dessa para explorar as jazidas de potássio, jazidas de fósforo, você tem um plano que trata isso, mas muitas vezes está na Amazônia. Aí, lá na Amazônia, tem aquele mapa, o mapa mineral e o mapa de reservas, que é polêmico, mas que as reservas foram criadas em cima dos mapas mineralógicos do Estado brasileiro. E isso, o que acontece? Você tem lá, e não explorar, o povo continua pobre lá na Amazônia, do mesmo jeito. Você tem jeito, Valdeir, de explorar de forma sustentável. Agora, a gritaria é muita. A gritaria, os ecochatos, eles gritam demais e não deixam o país... Faz muito ruído, né? Faz muito ruído. Inclusive, dentro do que você falou de que explorar e ser sustentável é bom, nós temos o exemplo aqui da Anglo-American, em Conceição do Mato Dentro, que já estão com terras vastas aí que eles mineraram, que já está inaugurando as florestas lá, colocando gente para morar. Então, o que acontece? Dá para fazer, mas aí tem que ter regulação, tem que conversar e tem que negociar. E tem que passar essas barreiras, né, de muita desinformação. Ô, Caio, só pra gente, porque isso pra mim foi uma... Eu não conhecia tanto a história do Alisson Paulinelli, infelizmente. E teve alguma... Enfim, eu queria que você falasse, você encontrava com ele, chegou a conhecer ele? Como é que foi isso? Direto ele estava nesses fóruns políticos, ele era um grande mentor político, né? Além de, na época, ele foi ministro da Agricultura, se não me engano, na época do Ernesto Geisel, ainda no regime militar. Ele chegou a ser secretário de Estado aqui também, de Agricultura. De Minas. E, ultimamente, ele fazia lobby no bom sentido, por as questões do agro. Ele era um grande defensor da irrigação, por exemplo. Ele também tem novas práticas aí que para tirar a necessidade de você ter grande dependência do fertilizante do exterior, como remineralizadores. Ele era um entusiasta dessa inovação também. Ele é que fez o Cerrado brasileiro ser a terra mais produtiva do Brasil. Do mundo? É do mundo. Ele e o grupo dele lá contribuiu muito para isso. Então, eu encontrei com ele bastante. Teve um caso que eu cito aqui, há cerca de 4 anos e meio, além de eu trabalhar hoje como subsecretário, eu ainda sou professor do curso de Direito de Agronegócio da PUC, uma matéria que chama Planejamento de Estabelecimento Agropecuário. E também dou aula no curso técnico do Senar, que é o Sistema S, só que para a área rural. Liguei para o Alisson, na verdade liguei para o intermediário dele, ele passou o telefone, conversei com o Alisson, ele falou: Caio, pode vir, é um prazer receber vocês. A gente estava levando uma turma para uma visita técnica. Eu dei ele 2 datas. A primeira data ele falou: olha, você até poderia vir, mas eu não vou estar disponível e eu quero estar presente quando vocês virem. Recebeu a gente, mostrou na fazenda dele, que é aqui em Baldim, região central do estado de Minas, o lado direito, o cerrado intacto da fazenda dele, e o lado esquerdo, o cerrado produzido, cultivado com milho, soja, e com a irrigação, com outras culturas. Que corrigiu o solo, fez todo o processo. Todas as técnicas utilizadas, muito bacana. Inclusive, ele recebeu a gente com churrasco e só não deu a cerveja porque eu estava em horário de trabalho. Não pode. Aí também não tem jeito. Fantástico, né, cara? Fantástico. Quem que não gosta de uma cervejinha, uma picanha, né? Tá doido. Foi não era depois das 18, não? Se fosse depois das 18, tava trabalho. Não, uma cervejinha e picanha, pra você ver, ganha até eleição. Afinal de contas, uma cervejinha, uma picanha é o sonho de todo brasileiro. Isso aí. Deixa eu te falar. Tristeza. Que destreza, viu? Como diz o Felipe Dávila, que destreza. Dá uma tristezinha porque a gente sabe que se prometer muito, dependendo... O nosso futuro é bom, gente. Nosso futuro é bom. Nosso futuro é bom.
A gente tá passando pela história, né, cara? É turbulência. É, ele não reelege. O pessoal brasileiro vai ver quem que é esse sujeito, né? Realmente ele é. E As aí, coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. nós temos aí É isso. 26 grandes expoentes aí nos estados. Vamos citar alguns estados? Eduardo Leite, muito bom no Rio Grande do Sul. bom. Tarcísio, em São Paulo. O Zema. Zema, O nosso Minas. Romeu Zema. Não podemos deixar de falar. Não, tá podemos doido. deixar Nosso de falar governador. Cara que colocou Só aí- Minas nos trilhos. Só aí a gente colocou 3. Não, vai, Então nós vai, temos vai aí mudar. pessoas boas. As Tenho coisas vão certeza mudando. que o Brasil vai mudar. Vai. Não, e assim, eu acho que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, já aconteceu, as coisas vão. É bom que a gente vê exatamente quem é quem. E é isso. É a E é parte da história e não dá pra chorar, não. Vão olhar pra frente, vão tocar. E, pô, te agradecer demais. Sim, chegamos já aqui na nossa fase final. E aí a gente vai para nossos 3 quadros. Agora é o Pinga Fogo. E aí, Esse é o melhor que tem. esse é o melhor que tem. A gente Vamos lá. vai sapecar aqui para vocês umas perguntinhas. Vou começar com você, Vandeir. Pergunta para ele. Ué. Então tá, vamos lá. O que você acha que nós podemos melhorar em termos de eficiência no agro do nosso estado? Assim, bem simples, bem rápido. Eficiência. Nós precisamos aumentar a produtividade. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala em ganho de produtividade. Então, basicamente, utilizar melhores técnicas para a correção do solo, você consegue eficiência. Irrigação, a gente consegue aumentar muito a produtividade, eficiência. Gestão, ainda precisamos melhorar bastante com softwares, com outras tecnologias. Então, só esses 3 pontos aqui a gente já dobra a produtividade nossa, triplica. Nossa senhora, Então, bom é um demais. cenário muito interessante, com pouca coisa aqui. Então, Eficiente. pouca coisa entre aspas, né? É Estados Unidos muito grande. É São- muito, mas é pouco. São 608 mil produtores, propriedades rurais em Minas. Quantas? 608. É muito. Segundo um censo de 2017. Muita gente, muita É gente. muita gente. E vamos lá agora, continuar o Pinga Fogo aqui. Olha essa aqui, gente. MST. Nossa Senhora. MST, eu quero que você discorra sobre rapidamente. Em Minas, a porteira é para ser respeitada, a cerca é para ser respeitada. Quem que falou isso? É isso, Romeu Zema. Romeu Zema. É isso. Bom, o MST é um movimento que ele se diz sociais, né? Mas o artigo 5º da Constituição fala do respeito à iniciativa A da propriedade propriedade privada. privada. Então, o que está na Constituição tem que sobressair sobre as vontades populares. Constituição, o pessoal que fala que respeita muito a Constituição tem que respeitar realmente, não só da boca para fora. Então, não tem conversa. Querem trabalhar? Cheguem no governo, vejam como podem estar na terra com assistência técnica, porque não adianta você Só ter a terra. só ter a terra. Você tem que produzir com metas, com entregas. Isso aí, negociado. Não você invadir qualquer propriedade Falar é meu. privada. É meu. O cara trabalhou muito tempo ali. Ah, não trabalhou. O pai dele trabalhou. Ah, não trabalhou. O avô trabalhou. Alguém Alguém ali trabalhou. trabalhou para ter aquilo. Uhum. E se fosse ao contrário, gostaria de invadir uma casa, uma fazenda suas? Propriedade privada, para mim, é sagrado. É isso, é isso. E eles são muito bons produtores de orgânicos Produção orgânica. do MST, porque me falam muito sobre isso, tá? Produção Teve uma vez que me orgânica falaram. é um nicho específico que agrega valor. Mais uma vez, citando lá na Dinamarca, que é um país muito desenvolvido, né, obviamente, né, os nórdicos, eles consomem muito orgânico. A Europa consome muito orgânico. Lá, você tem condição de comprar. Aqui, se você produzir um orgânico, normalmente, talvez você dobre o preço. O Morango que é 10 a para arroz 20. do MST aqui, que eu ouvi falar, acho que 15 ou 20 reais o pacote de 1 quilo de arroz. Ah. Ao invés de você comprar 5 quilos, você vai comprar 1 quilo. Uhum. E aí, a classe mais baixa, que a maioria do brasileiro não tem condições É, disso. orgânico é uma classe mais Orgânico privilegiada é um de nicho, também, né? uma classe mais privilegiada. Deve ser plantado, mas sem dúvidas não é a solução do mundo hoje. Por quê? Orgânico você não pode aplicar defensivo agrícola. O país é um país tropical, na sua maioria, onde as pragas crescem aceleradamente e doenças. Aí tem Como é que combate? Não tem jeito. Então, muita praga, perde produtividade, reduz, menos produto no mercado, maior valor. Maior preço. Pra comprar. Oferta e Mas demanda. não chega a ser engraçado, desculpa te interromper, mas não chega a ser engraçado um movimento que é para ser popular, é Social. para deixar as coisas mais baratas, é para ser do povo. Ter que cobrar mais caro das pessoas mas pelos é seus porque- produtos? Eles produzem para um nicho que não é para o povo.
É porque o custo de produção é mais alto, Vandeir, na verdade. Vamos lá, um litro de leite hoje, o produtor está recebendo em torno de R$ 2,50 por litro. O custo de produção dele é mais ou menos 90% disso. Vamos lá, R$ 2,15, R$ 2,20, R$ 2,30. Quando você produz orgânico, o custo de produção quase que dobra. Por quê? Você tem que ter muita gente para produzir. É muito detalhe, né? Você tem que ter, não tem o defensivo agrícola, você tem que usar um produto biológico que às vezes não tem tanta eficiência. E acaba sendo mais caro. Então tudo puxa o custo. Se você vai fazer uma capina química hoje com um defensivo agrícola, rapidinho você faz 1 hectare com um trator com 2 horas, com 1 hora, 2 horas você faz uma capina química em 1 hectare. Você vai gastar aí R$ 250. Se você for capinar 1 hectare com a mão de obra normal, é o jeito que meu avô faz até hoje. Quantos trabalhadores para fazer 1 hectare? E gasta dinheiro demais. Vai gastar 8. 8 trabalhadores ali. Quanto que você vai pagar diário para 100? Então de 250 você saiu para 800. Então quase quadruplicou o preço. Como é que faz? Então o orgânico tem seu nicho, é uma estratégia de mercado, eu vejo muito como estratégia de mercado. Sim. Se eu tivesse uma propriedade pequena, para fazer o seu ali, eu produziria orgânico para vender para um nicho específico, mas não é a solução do mundo. Pelo menos agora não. A gente criar tecnologias e desenvolvendo para daqui 30, 40, 50, 100 anos, aí ótimo. Ser. Quanto menos química, melhor. Mas hoje não tem jeito. Não é isso. Não, interessante. Não, extremamente interessante. Turma, então vamos para o segundo quadro, que é Pergunte ao Oráculo. A gente perguntou para ele se o agro no Brasil é sustentável. Segundo o chat aqui, Caio, vamos ver se tá verdade, possui uma mistura de práticas sustentáveis e insustentáveis. Ele tá um pouco, igual você falou, eco-chato. O chat tá um pouco eco-chato. É um dos maiores produtores agrícolas, tem uma grande diversidade de ecossistemas, o que traz desafios e oportunidades. Alguns aspectos da sustentabilidade agrícola no Brasil incluem agricultura de baixo carbono, tem sido aí pioneiro, né, na lavoura pecuária, florestas plantadas, é o que você falou aí hoje, a gente falou muito sobre isso. Conservação da biodiversidade ainda tem aí 60% do nosso território. Certificações e boas práticas, então hoje tem muitas propriedades com certificações e também tem alguns desafios que também não pode faltar, né, que é o desmatamento, que muito falado sempre, uso excessivo de agroquímicos, mas eu acho que a gente também já melhorou bem, né, recentemente. E o uso insustentável da água, que você tem falado aí sobre irrigação, mas eu acredito também que a gente está no caminho de buscar um equilíbrio e um aumento também na capacidade de irrigação, que você falou também. Aí, então, o chat queria que você falasse se ele acertou ou se ele errou. Ele tem um acerto, tem os seus erros, né? Quando eu falo de desmatamento, por exemplo, sendo um problema, ele desconsidera que existe o desmatamento ilegal e legal. O legal foi o que eu expliquei, que você tem na legislação a possibilidade. E o ilegal existe também. Você desmata a floresta amazônica, por exemplo, matas nativas para fazer. Ainda tem gente que reduziu muito desmata nativo para vender carvão, para fazer carvão. Reduziu bastante, ainda bem, mas ainda tem os ilegais. Então, ele acerta e ele erra, né? Acerta e erra. Na hora que ele falou do uso de agroquímicos excessivo, depende. Tem gente que realmente utiliza muito, mas acho que o fator que mais dói é no bolso. Porque o agroquímico ele é caro. Se você utiliza em quantidade grande, você vai fazer o quê? Aumentar o custo. Aumentar o seu custo de produção. Então você tem prejuízo. Se pegar 100 gramas hoje de um fungicida aí, para ferrugem, você vai pagar 100 ml, por exemplo, 100 gramas. No litro você vai pagar R$800. Demais. Então, 100 gramas, R$80 100 gramas de aplicação. Então, é caro. Isso, por hectare, isso é caro. E o uso insustentável da água? Nós temos algumas questões que envolvem, inclusive, conflitos de água em algumas bacias. O que a gente prega? A irrigação, ela utiliza muita água, mas também dobra e triplica a produção. Quando você fala de uso insustentável, muitas vezes é avaliada a recarga daquele aquífero para você liberar, que chama outorga, você liberar ou não a utilização da irrigação.
Hoje é feito pelas secretarias de meio ambiente em Minas e no Brasil. O uso sustentável, ele vem reduzindo também. Então... Mas existe na irrigação a prática que você tem que mensurar a hora de você aplicar e quanto você vai aplicar, e não você só molhar. Uhum. Então ele, assim, parcialmente ele acerta, parcialmente ele erra. Bom ele não está de todo errado, nem todo certo. Mas dá bom pra gente refletir, né, sobre as coisas aqui. Exatamente. E pra terminar, Caião, queria que você falasse aí, indicasse pra turma um livro que foi importante pra sua vida, que, enfim, de alguma forma te ajudou aí pra gente. Quem sabe, se for um livro que eu não li, eu vou querer ler. Bom, tem uma lista, né? Eu gosto muito de livros mais na parte de gestão, na parte de humanas, de gestão de pessoas, vamos dizer assim. Tem o Monge Executivo, que é clássico, Pai Rico, Pai Pobre, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Então esses 3 aí, eu sei que já foram citados aqui. Eu cito um outro que chama As Armas de Persuasão, muito importante hoje no dia a dia, para você convencer, principalmente os gestores, convencer a equipe, convencer os políticos a estar fazendo aquilo de forma correta. Mas usem para o bem. Usem para o bem. É influenciar ali, persuadir para que as pessoas sigam, né? O que você está vendendo. É uma venda, né? A vida é uma venda o tempo todo. A vida né? é uma venda, a vida é negociação. O tempo inteiro. A vida é persuadir. É isso. A vida é isso aí. Boa. Ó, só agradecer, Caio. Nosso papo foi bom demais. A gente conversou aqui hoje sobre o agro brasileiro, sobre o Vanderlei, já foi até na Ucrânia, voltou cheio de potássio, de nitrogênio, voltou, daí a gente conversou sobre até geopolítica, né, sobre a influência tanto aí do ministro Alisson Paulinelli, sobre os desafios, sobre Minas Gerais. Então, só te agradecer sobre como funciona a secretaria, que muita gente não entende como funciona, né? Políticas econômicas agrárias, agricultura familiar, regularização fundiária. Então, assim, a gente entende um pouco mais como está funcionando o Estado, a proximidade agora também com a Secretaria de Meio Ambiente, para dar celeridade. Então, a gente fica feliz. Vamos dar uma salva de palmas para todo mundo que é produtor rural, os agropecuários. E eles estão carregando o Brasil nas costas e Minas Gerais também, não é? Pelo menos uma vez na vida a gente precisa de um advogado, a gente precisa de um pedreiro, a gente precisa de um padeiro, mas 3 vezes ao dia você precisa de um produtor rural para alimentá-los. É isso aí, parabéns. Boa demais, obrigado, tamo junto. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Agradecer a todo mundo, seguir lá, tanto o Vanderlei quanto o Caio. Mais uma vez, pessoal, seguir aí o @podespertar.br e também no nosso canal, ligar o sininho aí para sempre que tiver um vídeo novo, vocês acompanharem. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais, turma. Muito obrigado. Valeu. Toca na minha mão.